Olá, hoje nós vamos falar sobre a motivação para que você mesmo grave e gere suas videoaulas. A ideia é simples, né? Vamos ter que pensar em uma situação em que você mesmo possa gerar sua videoaula, ou seja, sem fazer uso de recursos de estudos profissionais, de uma infraestrutura profissional que está disponível em grande parte das instituições de ensino, né? Então, por que fazer essas videoaulas dessa forma? Então, eu estou motivando vocês a fazer. Só que eu começo com as situações que devem ser evitadas, né? Então, eu listei algumas coisas que eu considero fundamentais e que tem que se tomar cuidado na hora de falar o seguinte: eu mesmo vou gravar minha videoaula. Então, o primeiro ponto é gerar videoaulas como material base da disciplina. O que quer dizer isso? A qualidade do áudio, do vídeo que você vai gerar é menor do que pode ser gerado pela tua instituição, ou pela empresa que presta serviço, ou mesmo pelo estúdio disponível lá. Então, tomar cuidado com isso, né, de querer gerar todo um produto com uma qualidade inferior ao oficial. O material base da disciplina, muitas vezes, são apostilas, mas também, às vezes, fazem parte desse material as videoaulas. Então, se possível, essas videoaulas deveriam, como material base, devem ser geradas pela própria instituição. Um dos grandes problemas para nós é estar fora do padrão institucional ou do curso. Ou seja, vídeo, alguns materiais disponíveis não estarem de acordo com o que a instituição almeja. Tá? A gente precisa lembrar também que isso é um projeto de longo prazo, ou seja, gravar todas as videoaulas de uma disciplina requer uma certa antecedência, que isso vai variar de local para local, mas a gente fala de forma geral que pelo menos 6 meses antes você tem que começar a gravar isso daí, ou seja, preparar esse material base. Nós aqui não vamos nos importar com esse material que ele é aplicado independente da turma. Pelo contrário, a nossa ideia de videoaula é focar o máximo possível nas turmas em andamento. E para fazer esse material institucional, ele deveria envolver profissionais que realmente conhecem desse assunto. Ou seja, nós professores nem sempre conhecemos tão bem de filmagem, edição, a parte da coordenação do material didático, etc. Então isso vale a pena deixar na mão de quem quer ter um padrão institucional e para quem vai fazer isso daí. Tá? Então a nossa videoaula é no sentido de checar alguns pontos, não de ser a estrutura básica de um curso. Mas eu quero gerar de qualquer forma, tá? Eu quero gerar isso, eu quero fazer isso daí. Então, eu passei algumas restrições que eu considero importantes, mas elas não limitam a geração de todas as videoaulas do curso, né? Mas eu acho interessante levá-las em consideração. Uma situação clássica é a instituição nem sempre oferece as condições mínimas necessárias para isso. Pessoal, disponibilidade de tempo, etc. Ou seja, a minha instituição não vai dar conta de prestar esse serviço para a minha disciplina, né, para as minhas turmas. Então, eu mesmo vou dar conta disso. Tá valendo. A outra, as videoaulas como material base normalmente são longas, ou seja, você gera materiais com mais tempo, na faixa de 30, 40, 50 minutos. Né? E isso daí não vai de acordo com tudo que eu converso com vocês, que é a ideia de tente utilizar videoaulas extremamente rápidas. Quando essas videoaulas são longas, aí é interessante você usar a videoaula como um recurso multimídia, como, por exemplo, as videoaulas RNP, que pela aquela estrutura de roteiro permite que o aluno assista o que ele quer da aula. Tá? Ou seja, permite navegar na aula. Isso é interessante para materiais maiores, certo? Então, o nosso objetivo, já lembrando aí, é trabalhar com videoaulas curtas. Ao dividir o conteúdo em capítulos, por exemplo, eu vou gravar os capítulos de uma disciplina, certo? Eles não deixam de ser objetos de aprendizagem, porque cada um pega uma temática específica do teu livro, da tua apostila, assim por diante. Mas como eles acabam encapsulando vários subtemas, né, subtópicos daquele assunto, na mesma videoaula, eles acabam perdendo um pouco a reusabilidade. Tudo bem? Então, exemplo, eu vou falar na parte de sistemas de entrada e saída para sistemas operacionais, ou seja, como o sistema operacional mexe com toda a parte de entrada e saída. Ao falar especificamente de um periférico, de um algoritmo, de alguma coisa, eu estou pegando um subtópico daquele assunto, que talvez eu pudesse reaproveitar num outro curso, numa outra situação. Mas se eu estou falando tudo junto, eu gerei
um grande objeto de aprendizagem que está falando de tudo ao mesmo tempo. Isso às vezes dificulta a reusabilidade em outros pontos, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quanto mais dividido o conteúdo em subtópicos, mais reaproveitáveis eles são. Tá? Eles não vão perder a característica de objeto de aprendizagem, porque os seus capítulos são organizados dessa forma. Certo? Mas a reusabilidade deles acaba diminuindo. Então, quando usar? Então, existem diversas situações, eu vou citar algumas que eu já vivenciei, meus colegas vivenciaram e eu considero importante. Então, exemplificar a resolução de exercícios. Então, eu quero mostrar como um exercício foi feito. Aquelas videoaulas, por exemplo, do Khan Academy fazem muito isso, como resolver um exercício, como resolver alguma coisa. Isso é bem legal, bem interessante e bem prático. Os alunos estão com dificuldades numa lista de exercícios para uma turma presencial ou uma turma à distância, principalmente, que você não tenha o recurso da sala de aula. É bem legal você resolver o exercício passo a passo para que eles entendam como resolver. Exemplificar experimentos básicos de ciência, de combustão, de qualquer outra coisa. O que você pode fazer? Simples, faça um experimento no espaço onde você tenha, grave isso, filmando o experimento e com a sua voz. Os alunos vão adorar ver como aquilo ali funciona. Apresentar aplicações reais, aplicações que têm a ver com a natureza. A parte de geografia é bem legal isso, por causa de relevos, mostrar rio, mostrar poluição, mostrar queimada. E isso é coisa que você pode fazer com o teu próprio celular. Você filma o local, fala alguma coisa e disponibiliza com uma pequena videoaula depois de fazer uma pequena edição aí. Fica bem legal e bem atrativo. Depois, comentar sobre notícias atuais e que têm relação direta com o conteúdo do curso. Você está dando um curso na área de computação, saiu um novo produto, alguma coisa, pega essa notícia, grava alguns comentários, destaca algumas palavras-chave, pensando na estimulação dos alunos, né? Coloca alguns pontos, o que é isso, o que pode ser aquilo. Então pega uma notícia de um site mesmo, leia ela com calma, marque algumas palavras, comente, é bem legal isso daí que mostra o quanto você está trazendo o assunto para os dias atuais. E no dia a dia da turma, né, conforme o andamento da turma, que eu considero a aplicação básica da coisa, que é, pensando principalmente em turmas à distância, ou seja, educação à distância, tentar sanar dúvidas pontuais relacionadas ao perfil da turma. Você não conhece o perfil da turma sempre de antemão. Conforme as coisas vão andando, você pode tirar pequenas videoaulas para sanar algumas dúvidas que você percebe que a turma passa a ter, mesmo que elas não sejam tão manifestadas assim. Exemplo, dificuldade com uma questão na prova, dificuldade com um determinado tipo de conhecimento, você pode gravar essa videoaula e ajuda. Isso você só vai saber no andamento do curso e nunca antes. Fornecer um esclarecimento gerado pelo ambiente, através de mensagens, fóruns, você vê que a turma está com uma determinada dificuldade. Isso é detectado pelo professor ou pelo tutor. Então você pode gravar uma videoaula para tentar esclarecer um tópico da disciplina que não ficou muito bem claro para aquela turma. Isso também é bem pontual. Reforçar tópicos importantes do conteúdo e que nem sempre os alunos vão se importar tanto com isso no material base da disciplina. Então você pode fazer uma videoaula, pessoal, isso daqui é muito interessante, porque isso aqui tem esse tipo de aplicação e tudo mais. Não fazia parte, mas você está complementando esse conteúdo, ou seja, entra muito como material complementar, mas também é bem interessante e bem importante para nós. O que é interessante observar? Que essas situações citadas têm tudo a ver, usando magia aí, com objetos de aprendizagem. Ou seja, essas limitações que eu fiz aqui anteriormente, né, essas coisas, esses itens bem pontuais, eles têm muito a ver com objetos de aprendizagem, porque são bem delimitadas, você conhece o problema, sabe onde fazer, e são reaproveitáveis. Né? Então, para uma próxima turma, isso não pode não ser a dúvida da turma, mas pode servir como um conteúdo complementar. Caso algum aluno tenha dúvida, ele passa a usar. Então, se você ministra uma disciplina à distância durante 3, 4 períodos e vai gravando videoaulas, na hora que você chega na terceira, quarta vez que você está ministrando, você tem um vasto conjunto, né, de videoaulas, ou seja, uma série de objetos de aprendizagem que vão auxiliar determinadas tarefas. E nós sabemos, por características regionais e tudo mais, que grande parte das dúvidas e das necessidades elas se perpetuam por diversas turmas. Então, a coisa se torna mais útil
ainda. Eu, no meu caso, também às vezes utilizo que quando eu vou falar uma outra disciplina relacionada, eu falo, ó, esse assunto tem a ver com aquele. Se alguém tiver dúvida, assista a videoaula sobre aquele assunto que vai ser um bom resumo para nós. Tá? Então, o nosso princípio é, vamos nos sentir motivados a gerar materiais curtos, tá? E a gente vê na literatura que se fala muito entre 4 e 5 minutos. Então, gerar principalmente materiais curtos para atender demandas, né? Demandas nossas e atualidades que a gente pode passar e motivar os nossos alunos. Certo? Então, vamos aproveitar bastante essa situação. Até a próxima.